Como é bom estar em tua casa, Senhor. Exalta teu nome, tu és digno de louvor. Aqui eu encontro a paz que só existe em ti. Tu és glorioso, poderoso, majestoso, conselheiro, príncipe da paz. Essa casa é de oração, adoração e comunhão. Toda honra e glória é dada só a ti, Senhor. Temos que fazer a diferença aqui, sermos luz e sal, onde estivermos, o Evangelho de Cristo anuncia. Criou oportunidade, mas de Cristo não deixe de falar. Criou oportunidade, mas de Cristo não deixe de falar.